O podcast segue é sobre os feriados. Qual a sua importância? O porquê de nós celebrarmos anualmente um ritual? Uma data? Qual a sua simbólica para os dias de hoje e para o futuro? São estas e outras perguntas que nós vamos responder neste podcast com a análise de José Ribeiro Castro, coordenador do movimento 1º de Dezembro, obviamente ligado ao feriado 1º de Dezembro, em evocação ao 1º de Dezembro de 1640, quando nós restaurámos a nossa independência face à Espanha. Mas vamos também falar de uma deificação, uma santificação e diabolização de datas, que também. E procurar explicar porque é que certas datas não podem ser feriados também. Não percam este episódio, subscrevam, partilhem o podcast, não se esqueçam de carregar no sininho para serem notificados sempre que sai um novo podcast e vamos então conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui no Palácio da Independência, mais em concreto, na Sala dos Azulejos. É um edifício carregado de história. E porquê? Porque foi neste palácio que os conjurados se reuniram e planearam fazer o 1º de dezembro de 1640, que nos fez ser autónomos, portanto, recuperarmos a restauração da nossa independência. Recuperamos assim a nossa independência e estamos aqui também com o Dr. José Ribeiro Castro, que é nada mais nada menos que o coordenador deste movimento 1º de dezembro, que é um movimento que é fundado em 2012 e é fundado em 2012 porque foi a propósito em 2012 que o governo de Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, acabou com algumas celebrações de feriados. Portanto, ou seja, feriados deixaram de ser feriados, como também o 1º de novembro e o 5 de outubro, por exemplo, para vos dar uma ideia. Dr. José Ribeiro Castro, que é advogado, foi também presidente do CDS entre 2005 e 2007 e também deputado da Assembleia da República. E neste momento é cabeça de lista em Sintra, à Assembleia Municipal de Sintra, na coligação Sintrenses com Marco Almeida. Dr. José Ribeiro Castro, muito obrigado por nos receber aqui neste espaço. Muito obrigado, Cláudio Fonseca. É com muito gosto que estou no seu podcast, cheio de curiosidade e de interesse para estrear esta nova modalidade. Muito bem, obrigado. O Dr. Ribeiro Castro também acompanha o podcast dentro da maneira do possível. O que é que significa para si este espaço onde nós nos encontramos? Enquanto coordenador, o que é que este espaço lhe diz? Bom, é um espaço de forte valor simbólico, desde logo para o movimento de que sou coordenador, porque ele foi fundado aqui. Foi aqui que fizemos a primeira conferência de imprensa de apresentação, em julho de 2012. Foi aqui que assinámos o protocolo com a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que é, digamos, a gestora deste espaço. É aqui também que funcionamos em colaboração. Nós não temos personalidade jurídica, somos como uma espécie de uma célula que procurou enxertar um espírito novo no funcionamento da Sociedade Histórica, que é a instituição que tem o pedigree, que tem a tradição, que é guardiã do espírito do 1º de dezembro, uma vez que é continuadora da Comissão Central do 1º de dezembro de 1640, fundada nos finais do século XIX, em 1861, e de que resultou todo o movimento que levou à instituição do feriado, à edificação da Estátua dos Restauradores, enfim, a um grande reavivar do patriotismo da sociedade portuguesa nesse final de século, e também que resultou o espírito que levou à fundação do feriado já nos alvores da República, por um decreto do Governo Provisório, em 12 de outubro de 1910. Pouca gente sabe isso, mas, de facto, o 1º de dezembro, como feriado nacional, foi instituído em 1910, então denominado o Dia da Autonomia da Pátria Portuguesa, que se agregou mais tarde, por um outro decreto do Governo Provisório, em novembro, o Dia da Bandeira, e, portanto, o 1º de dezembro, no formato moderno de feriado nacional, feriado civil,
foi celebrado em 1 de dezembro de 1910 como Dia da Autonomia da Pátria Portuguesa e Dia da Bandeira. Portanto, ambas denominações de grande beleza e significado valorativo. Bom, e foi também daqui que arrancou, como o Cláudio disse, a conjura que levou ao trono de Dom João IV, a restauração, deu início a um período de grande sofrimento, de grande luta, de grande bravura dos portugueses, uma vez que a Guerra da Restauração, ou a Guerra da Aclamação, também assim chamada, durou até 1668. O rei que celebrou a paz com Espanha, Dom Pedro II, já não era o mesmo que iniciou. Dom João IV já tinha morrido quando terminou a Guerra da Restauração. Portanto, não foi uma brincadeira, foi uma coisa muito séria, e também com conflitos, enfim, no então Império Português, no Brasil, em Angola, no Oriente. Tínhamos perdido muitas colónias, tínhamos na União Ibérica. E, portanto, tínhamos sido atacados pelos inimigos de Espanha, holandeses, franceses, etc. E, portanto, tivemos que... foi uma guerra, chamamos assim, travada em diferentes frentes. Portanto, é uma data de grande significado, e tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Por isso mesmo é que o Estado, nos finais do século, no início do século XX, entregou à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, a gestão deste espaço, e é ela que o gera. Muito bem. Agora, há aqui uma questão que é: qual é a importância? Vamos ver, o Dr. Ribeiro Castro coordena um movimento de que não fez parte, o Dr. Ribeiro Castro obviamente não estava lá em 1640, não é? Sim. Mas qual é a necessidade que todos nós temos, não é? De nós nos importarmos em todos os anos, não é? um ritual anual, a celebrarmos determinada data, não é? Há muitos ideais que são necessários, e há muita ideia de revitalizar, não é? Portanto, trazer do passado para o presente as coisas. E nós vemos muitas vezes isso com as feiras medievais, não é? Por exemplo, a celebração de forais, cartas de forais em muitas vilas e cidades, há muito essa, muitas vezes com muito baixo ou com nenhum rigor histórico, não é? Muitas vezes essas questões são usadas em termos políticos também para angariação de fundos, não é? Ou de propaganda política também, por assim dizer, não é? A nível de autarquias. E por isso, para si, qual é a necessidade, hoje, 2017, de o 1 de dezembro ser sempre celebrado, ser continuamente celebrado? Bom, e lá está, houve um grande movimento, da qual eu também subscrevi, o movimento não tinha 18 anos à data, mas na escola fazia campanha, por assim dizer, por isso, de que realmente queria que o 1º de dezembro, assim como o 5 de outubro, continuassem a ser celebrados. Bom, e já agora fazer aqui uma anotação de que é curioso que tiramos, por exemplo, o 1 de dezembro, mas o 25 de Abril manteve-se, por razões de que o 25 de Abril ainda é algo que está muito fresco. E nós tivemos aqui no podcast também um especial 25 de Abril. Portanto, obviamente, se o feriado do 25 de Abril tivesse sido retirado, obviamente que existiria, se calhar, uma revolta popular maior do que, se calhar, com o 1 de dezembro. Bom, havia uma pressão para a redução do número de feriados, e houve alguma mentira sobre isso, que tínhamos demasiados feriados. A estatística foi mal feita. E foi propositadamente mal feita, como um estudo objetivo, comparativo com o resto da Europa mostra. Nós não somos o país que tem mais feriados na Europa, estamos, digamos, na banda média. Bom, e depende sempre de como se façam as contas, porque, por exemplo, na Alemanha têm 3 níveis de feriados: os feriados nacionais, os feriados dos Estados federais, dos Estados federados, dos Länder, e os feriados das localidades, como nós temos os feriados municipais. Portanto, depende de como se façam as contas, e há sempre muita manipulação. O que foi feita foi uma simplificação, uma ginga-joga política, dizendo um pouco isto, a aplicação de uma simetria. Bom, nós cortamos 2 feriados religiosos e 2 civis, e nos civis cortamos um à esquerda e outro à direita, um aos republicanos e outro aos monárquicos. Quer dizer, portanto, o feriado da esquerda e republicano seria o 5 de outubro, o feriado da direita e monárquico seria o 1º de dezembro. Bom, isto é um disparate, não é? Porque estas datas não são de esquerda nem de direita, não são monárquicas nem republicanas. Já há pouco lhe disse
que o feriado dos monárquicos, não é? O 1º de dezembro, foi instituído pela República. Não é? Há aí fotografias em que estão Afonso Costa, Bernardino Machado, de casaco e chapéu alto, diante de uma mesa de torcidos e tremidos, como esta onde estamos sentados, ali na Praça dos Restauradores, portanto, em 1910, 1911, 1912. Bom, e, portanto, enfim, e basta ler a imprensa da época para ver o fervor patriótico com que e republicano, era também o dia da bandeira, e a bandeira era a bandeira da República, com que esse dia era celebrado. Bom, eu sempre fui sensível ao 1º de dezembro, portanto, o 1º de dezembro era para mim uma data que tinha grande significado. E chocou-me que esta questão não fosse discutida. Não é? Portanto, isto foi, digamos, como eu disse na altura, legislar à paulada. Pum! E ninguém discutiu. Houve uma negociação, sabemos, entre o Estado e a Igreja para a identificação das datas que poderiam ser sacrificadas, mas não houve nenhum debate civil. Qual eram as datas que poderiam ser sacrificadas, se as pessoas tivessem de acordo em sacrificar qualquer delas. Bom, e aquela que nunca deveria ser sacrificada, no meu entender, seria o 1º de dezembro. Porquê? Porque celebra o valor mais alto da nação, que é a sua independência coletiva. Como o Presidente da Sociedade Histórica disse na altura, este é o dia sine qua non, ou melhor, é a data sine qua non. Bom, porque sem este dia da independência de Portugal, nós não haveria mais nenhum feriado. Não havia mais nenhum feriado. Nem 5 de outubro, nem 25 de abril, nem 10 de junho. Não havia. Nós celebraríamos os feriados espanhóis, porque teríamos continuado sob o domínio espanhol. E, portanto, não haveria nada de Portugal e de português. Portanto, bom, eu, enfim, nunca tinha estudado muito os feriados, mas por força desta luta tive que estudar um pouco mais. Enfim, e como eu digo, brincadeira, tornei-me um feriadólogo, um especialista de feriadologia. Conversei com historiadores, li alguma coisa. E a conclusão a que eu cheguei é a seguinte: os feriados civis são momentos religiosos do Estado contemporâneo. Se nós virmos os feriados em Portugal, na Europa, no resto do mundo, os feriados tradicionalmente são religiosos. Os dias feriados são religiosos. E compreende-se que assim seja. Pronto, em Israel são judaicos, nos países muçulmanos são muçulmanos, mas, portanto, compreende-se que assim seja. Porquê? Porque na tradição secular dos povos, os povos tinham uma religião dominante, ou uma religião do Estado, e essas festas religiosas uniam toda a gente e eram de tal forma poderosas que se impunham ao próprio Estado, que se impunham ao próprio soberano, normalmente um rei. E é assim que nascem os dias feriados. São dias em que a sociedade o Estado para celebrar uma determinada festividade que une toda a gente. No Estado moderno, seja na monarquia constitucional ou desse tipo, ou no Estado republicano, o Estado sente necessidade ou vantagem em identificar um conjunto de acontecimentos que representam um determinado valor coletivo e que une toda a gente para o celebrar. Bom, seja a fundação de um regime, pronto, isso é um feriado de regime, é um feriado que divide, ou valores que unem a liberdade, o trabalho, a paz no fim de uma guerra, a neutralidade, é o caso da Áustria, que é um valor de grande importância, ou, por maioria de razão, a independência nacional, a formação da própria nação. E esse é o feriado que une toda a gente. E por isso nós dizemos que este é o feriado dos feriados, é o mais alto de todos os feriados civis, é o mais nacional de todos os feriados nacionais. E, portanto, este é o primeiro que não devia acabar. Seria o mesmo que na negociação com a Igreja dissesse ao Estado: está bem, olha, ficamos sem o Natal, ou ficamos sem a Páscoa, que são os feriados religiosos mais importantes
do ponto de vista cristão, primeira Páscoa, e depois o Natal, primeira Páscoa, que é o que celebramos, Cristo ressuscitado, e depois o Natal, porque é que nasceu aquele que ressuscitou. E, portanto, enfim, não faz, obviamente, sentido que fosse, que se fosse por aí. E essa foi a razão por que reagimos, quanto, por um lado, a forma desastrada do processo político de decisão e, segundo, o atropelo de um valor fundamental. Bom, tivemos que resistir a várias coisas, enfim, nomeadamente pessoas que diziam agora na União Europeia não faz sentido, não há de celebrar a independência no quadro da União Europeia. Bom, isso é uma saloiada de todo tamanho. E uma ignorância. Todos os países da União Europeia que têm a independência nacional da sua história celebram a independência nacional. E os dias nacionais? E têm feriados, não é? E alguns têm 2 feriados que celebram a independência nacional. É o caso dos países bálticos, que celebram um dia da independência quando, no fim da Primeira Guerra Mundial, se fundaram, da Rússia ou da Alemanha, e no início da década de 90, quando se recuperaram a independência a partir da União Soviética. Não é? Portanto, têm 2. Portanto, quais são os países europeus que não têm um feriado nacional? Bom, aqueles que na sua formação não há propriamente uma independência, o caso do Reino Unido, o caso da Alemanha, o caso da Itália, celebra a reunificação, celebra também a vitória na Segunda Guerra, enfim, o armistício, como em França. A França também não tem propriamente o processo de independência nacional. A Espanha não pode celebrar a independência nacional se não dava más ideias a algumas das suas comunidades, portanto também não tem um processo de formação da independência nacional. Portanto, todos os países, com exceção da Irlanda, curiosamente, que têm independência nacional, celebram como dia fundamental da independência nacional. Para a Alemanha, é um dia para a Irlanda, o dia mais forte é o dia de St. Patrick's, que é o dia da identidade irlandesa. Que é celebrado pelo mundo inteiro também, pelas várias comunidades irlandesas. E alguns porque são monarquias e o valor da independência é associado à figura do monarca e a festa principal é o dia do aniversário do rei ou da rainha, que, enfim, nesta altura é um dia também simbólico, não é o dia propriamente dos seus anos, mas é o dia que foi instituído como o dia do aniversário do rei ou da rainha e, na concepção monárquica, não é, a independência desse povo é simbolizada, digamos, no aniversário do seu soberano. E, portanto, é também isso que representa. Portanto, foi essa a reação que tivemos e felizmente tivemos sucesso. Eu creio, aliás, modéstia à parte, que o movimento 1º de Dezembro liderou esta luta, não é? E tornou irreversível, como eu disse, que mudado o ciclo político, os feriados fossem restaurados. E assim foi. Enfim, não atingimos, ainda que fôssemos a favor também do 5 de outubro e dos feriados religiosos, a Quinta-feira Corpo de Deus e Todos os Santos. Todos os Santos é uma festa católica importantíssima, que também foi lamentável ver eliminada, porque se tratou de uma eliminação e não de uma suspensão, foi eliminada. E, portanto, foi muito importante que fossem restaurados e temos orgulho em ter liderado essa luta cívica e social. Nós, em História, trabalhamos com memórias, por assim dizer, não é? E, portanto, aquilo que acontece é que muitas vezes vamos ao cemitério das memórias e para nós termos a noção daquilo que aconteceu, lemos as lápides que assim existem. Isto é uma ideia que está presente no livro do professor Fernando Catroga, da Universidade de Coimbra, Passos do Homem como Restolho do Tempo, leitura obrigatória de todos os alunos do primeiro ano na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu, pessoalmente, gostei bastante da leitura da obra. É uma obra exaustiva, mas bastante consolidatória do pensamento que é necessário ter em História também. E eu acho que, na altura, numa intervenção e num trabalho que realizei para a cadeira, Métodos em História, a ideia que eu passei foi que realmente os feriados, por exemplo, ou as estátuas, que são estas sepulturas, são algo que nós deixamos para que dure no tempo, não é? Pelo menos a pedra que vá durando ao longo do tempo, resistindo ao sol, resistindo à chuva, isto obviamente linguagem metafórica, e os feriados, parece-me a mim, que seja a mesma coisa, no sentido de os feriados é aquilo
é a pedra que garante que todos nós tínhamos que passar, tal quando passamos aqui no Restauradores, olhamos para as estátuas dos restauradores e pensamos, ok, isto é construído em homenagem àqueles que restauraram a independência de Portugal, a 1 de dezembro de 1640, ou um Marquês, do Rotunda do Marquês, em que todos nós nos lembramos do Marquês, mas não seja pela ideia, pela frase de que ele dizia de que hoje as ruas são estreitas, hoje as ruas são largas e amanhã serão estreitas. Portanto, depois há esta conotação, ou também a rotunda das Forças Armadas, por exemplo, em Entrecampos, que eu passo todos os dias para ir para a faculdade, e, portanto, os feriados, quanto a mim, é algo que também o faz. Quer seja do 25 de Abril, lembramos ano após ano de que, para termos a liberdade, por exemplo, estarmos aqui com estes 2 microfones e temos acesso ao YouTube, e já dissemos isto em muitos podcasts, há países onde o YouTube não é acessível, não é? Ditaduras, e é algo que nós temos que dar valor. E, portanto, o 25 de Abril acho que é bom as pessoas lembrarem de que é por isso, e dissemos isto no especial 25 de Abril, de que é importante ganharmos consciência de que a democracia, neste caso, não é algo garantido, não é? Nós, jovens de 20, 30 anos, ou até menos, de alguns ouvintes nossos, pensamos de que está tudo ganho, não é? É o que eu digo, eu nasci com a democracia, sou filho da democracia, mas, obviamente, que todos os anos celebro com entusiasmo o 25 de Abril. E há outro ritual que eu acho também entronca nisto, neste mundo também do 25 de Abril, que é o ato de voto. Acho que o voto depois também, de 4 em 4, 5 em 5, o votar em determinadas eleições, também é algo que também eu diria que é um certo feriado camuflado de homenagem a todos aqueles que lutaram para que houvesse o direito a voto. Não é? Começou com a Revolução Francesa e tudo mais, e a Revolução Americana também, que eles também revoltaram-se porque não tinham representatividade no Parlamento Britânico, e, no entanto, o Parlamento Britânico colocou aqueles dois impostos, sobretudo do selo e do chá, por exemplo. E, portanto, para si, Dr. José Ribeiro Castro, o que é que acha? Concorda com esta ideia de sepultura, da ideia da pedra que dura no tempo e no espaço? Para dizer com franqueza, não concordo. O professor Fernando Cartroga é um grande historiador, não está em causa a qualidade dele. Não conheço exatamente o contexto em que faz esta afirmação, é uma imagem, mas não é uma imagem, para mim, a mais feliz e a mais exata daquilo que deve ser um feriado. Talvez para algumas pessoas terem feito do 1º de dezembro uma sepultura do cemitério de memórias tivesse sido fácil acabar com ele. Portanto, de facto, e o 5 de outubro também, não é? Pronto, eram feriados do Portugal sentado, cerimonial, sem grande vitalidade, a cheirar a mofo, fastidioso, distante das pessoas. Bom. E, portanto, com teias de aranha, que as pessoas, se calhar, perderam o sentido do que é que representava. Eu recordo-me, enfim, 2 ou 3 anos antes do 1º de dezembro, aqueles inquéritos de rua, no ano anterior à eliminação do feriado, a ter sido eliminado o feriado, aquele inquérito de rua da RTP, salvo erro, e perguntava às pessoas na rua se sabia o que é que queria dizer o 1º de dezembro, o que é que era o 1º de dezembro, e eu, enfim, na realidade as pessoas não sabiam, não tinha nem ideia. E há uma pessoa que diz, não, eu sei, é o dia de combate à SIDA. Porque também portanto, também tinha sido declarado recentemente o Dia Mundial de Combate à SIDA, e pronto, depois grandes campanhas de abraço, etc. Estava presente na memória daquela pessoa, mas o 1º de dezembro era uma questão. Estava de facto enterrada num cemitério, algures numa sepultura. Há um grande historiador sobre feriados em Portugal, talvez o historiador que mais estudou os feriados, tem alguns livros publicados sobre isso, que é o professor Luís Rei Trugal, também de Coimbra, e enfim, falei algumas vezes com ele, e é uma pessoa que estudou muito este fenómeno. Para mim, o feriado, e focando-me sobretudo no 1º de dezembro, não é uma sepultura, é uma fonte. E não é, portanto, um cemitério. É uma fonte de onde jorra água. E o feriado também não se pode deixar encerrar na circunstância concreta
do dia que celebra e do facto que celebra, não é? Quer dizer, portanto, o feriado celebra o valor. E aquele acontecimento que nós recordamos é uma circunstância que tem que ser conhecida, mas não é o principal do feriado. O principal do feriado e que assegura a sua contínua atualidade é o valor que encerra. Portanto, é o valor da independência. Está bem, que aconteceu naquela circunstância concreta do fim da dinastia filipina, de uma ocupação espanhola com características específicas, de dois reinos separados com o mesmo rei, o chamado regime de união pessoal, e, portanto, em que formalmente Portugal mantinha a sua existência, não tinha sido totalmente incorporado em Espanha, mas que pode ser defendido esse valor perante qualquer ameaça estrangeira. Bom, e, portanto, é esse valor da independência, é o gosto de sermos livres, coletivamente independentes, que nós devemos celebrar. E o mesmo acontece com outros feriados. Também daquilo que eu conheci da história, também do 1º de dezembro e de outros, e examinando o que se passa noutros países, ao longo da história há aquilo que eu chamo o biorritmo dos feriados, quer dizer, às vezes celebram-se mais intensamente, depois atenua-se, depois volta. Isso tem a ver com os ciclos. Muito também por volta, muito também quando é datas redondas, não é? 40, 50 anos, 100... Não, se for, por exemplo, 41, tem a ver 42. também com sentir que esse valor está sob ameaça ou não. Ou, no caso, enfim, neste caso, foi a própria data que foi ameaçada e houve uma reação, não queriam. E, portanto, nós, Movimento 1º de Dezembro, também participamos no desfile nacional das bandas filarmónicas, no concerto anual que instituímos, no Teatro da Trindade, mobilizando as turmas académicas. Nós procuramos dar mais vida, mais alegria e um novo colorido à celebração do 1º de Dezembro. Mas, enfim, desde 1910 houve vários 1º de dezembros, o da República, o do Estado Novo, e porventura em diferentes tempos do Estado Novo, que eu conheci foi em criança, quando andava no liceu, havia um desfile na Avenida da Liberdade, em que eu como estudante participei. Depois um 1º de dezembro popular, liderado por Vera Lagoa, nos primeiros anos a seguir à Revolução e nos primeiros anos da democracia. E depois o feriado foi-se descafeinando e ser uma cerimónia meramente simbólica. Mas, portanto, eu creio que nós devemos sempre lutar pela atualidade destas datas através da vibração dos valores que elas simbolizam. Porque se deixamos falecer o valor, essa data deixa de ter significado. Não é? Quer dizer, não faz, de facto, muito sentido estar aqui a celebrar o Manuel Vasconcelos espetando-lhe um florete, não é? E depois atirá-lo pela janela abaixo. Quer dizer, isso é pouquinho para ser celebrado. Aliás, nós celebramos o 1º de dezembro não como um feriado anti-espanhol. Nós celebramos o 1º de dezembro como representativo da independência do nosso país. E, portanto, representando a própria fundação do país. É curioso que, e algumas vezes se discute, que o 1º de dezembro não devia ser feriado, devia ser a fundação ou a Batalha de Aljubarrota. De facto, a nossa história é muito rica. Nós fundámos-nos no século XII, mas nunca na sociedade portuguesa existiu um movimento para instituir como feriado, como em Guimarães, a Batalha de São Mamedo, em 1128, que é, digamos, um momento em que Dom Afonso Henriques se revolta contra a mãe e, para muitos, nomeadamente para os vimaranenses, Portugal, efetivamente, se forma no espírito do nosso primeiro rei. Ou a Batalha de Ourique, que ninguém sabe onde foi, quando foi e se foi, não é? Não se sabe ao certo. Mas que, segundo a lenda, é a primeira batalha, é o primeiro momento em que Dom Afonso Henriques teria usado o título de rei. Ou, enfim, para os monárquicos, o 5 de outubro, que celebram, é o 5 de outubro de 1143, do Tratado de Zamora, em que o Reino de Leão reconheceu a independência do Condado portucalense. Ou a bula Manifestus Probatum, porque o Papa, que eram as Nações Unidas da altura dos Estados cristãos europeus, reconheceu a independência de Portugal. Portanto, ou aos Barrota na crise. Portanto, o 1º de dezembro representa isso tudo.
representa isso tudo em que contexto? Deixa-me só aqui fazer só concluir. Em que contexto? A última vez que perdemos a independência e a recuperamos. E por isso é essa data, 1º de dezembro de 1640, que a sociedade portuguesa espontaneamente elegeu para celebrar o valor da independência. E é esse valor que é imortal, imorredoiro, e, portanto, não podemos deixar no cemitério, não podemos encerrar numa sepultura. Fazer aqui uma nota aos caros ouvintes de que podem ver ao longo do podcast as imagens deste belíssimo espaço que nós temos e queria, já que tocou nessas 3 datas, queria fazer aqui referência para tomarem atenção na estátua da Independência que vocês conseguem ver que se encontra logo na entrada do próprio Palácio da Independência. De resto, apreciem as fotografias e, obviamente, estão mais convidados a virem cá ao Palácio da Independência, que é muito próximo, até frente à Ginginha e ao lado do Teatro Dona Maria II, em Lisboa. Passando aqui para... Falámos aqui já de que existem apropriações políticas, ideológicas, religiosas de algumas datas, não é? Isto é bom, é mau na sua opinião o facto de determinados grupos sociais, vamos chamar assim, grupos sociais, apropriarem-se de certas datas, no sentido, e quer dizer, o caso mais recente que aponto é o caso do Edgar Silva, candidato presidencial, que puxou para si o ênfase todo do 25 de Abril, não é? Algo que também é característico do próprio Partido Comunista, quer dizer, eu que vivo no Seixal, portanto, terra onde é feita o Avante, a festa do Avante, e também o município eu vivo numa dualidade que muitas vezes eu não percebo, porque eu vou a Almada e vejo Almada município de Abril e vejo Seixal também município de Abril. Quer dizer, há uma apropriação ideológica, nomeadamente do Partido Comunista Português, de apropriar-se para si do próprio 25 de Abril, não é? E da mesma forma que é feita uma apropriação por este partido do 25 de Abril, acontece uma diabolização também do outro acontecimento que, para mim, enquanto historiador e enquanto historiador, tem que ser imparcial. Não posso dizer de que existe bom ou mau. A história foi como ela foi e, portanto, não podemos deturpá-la como um suposto Ministério do Tempo. Foi aqui uma série da RTP1. Quer dizer, o 25 de novembro também ele é um dia importante, não é feriado, atenção, não é nenhuma incorreção minha, mas é um dia também importante, porque faz com que é um dia que garante que Portugal também não sai de uma ditadura e entra noutra ditadura, como nós também falámos no podcast do 25 de Abril, especial 25 de Abril. E isto é algo, 25 de novembro, que eu vejo, por exemplo, que as pessoas mais ligadas à direita celebram com mais entusiasmo, porque essas pessoas da direita também são quase que excluídas, algumas também se excluem por vontade própria, e conseguimos ver isso em alguns discursos na Assembleia da República, mas há pessoas que se sentem excluídas do 25 de Abril pela carga que foi ganhando. E, portanto, há apropriações também de muitos eventos e feriados. Eu, pessoalmente, celebro com muito rigor e muito entusiasmo o 5 de Outubro. Para mim é o dia mais importante do calendário. Obviamente que não deixo passar em branco o 10 de junho, mas para mim, acaba por ganhar um certo carinho especial. É quase como se fosse... Acho que às vezes os feriados transformam-se santos, no sentido do santo padroeiro. Não é? Acaba por existem pessoas que têm um santo de eleição e acho que as pessoas também acabam por fazer de alguns feriados a sua própria eleição também. O seu feriado de eleição, que é o feriado que consagram mais dedicatório. E, portanto, o que é que o Dr. Ribeiro Castro tem a pensar sobre isso? Se sente que realmente existem alguns feriados que são santificados e outros são diabolizados, ou existem datas que são esquecidas também? Porque, por exemplo, Portugal faz parte do grupo de países que ganha a Primeira Guerra Mundial, não é? E ao contrário da França, que celebra, por exemplo, o dia do armistício e também a vitória da Segunda Guerra Mundial, que coincidiu ser um dia depois, portanto, 8 de maio, coincidiu as eleições presidenciais francesas serem a 7, né? Portanto, houve também um espírito muito, muito carregado em torno também da eleição francesa e do dia seguinte à eleição francesa, que era o dia 8 de maio. E, portanto, por isso é que Emmanuel Macron também participou logo nas festividades, juntamente com François Hollande. Perguntava-lhe, portanto, se sente isto desta parte. Portanto, terminando esta questão de que Portugal, por exemplo, não celebra a vitória na Primeira Guerra Mundial.
Sim, bom, é natural que as pessoas prefiram datas, não é? Quer nos feriados religiosos, quer nos feriados civis, não é? E prefiram umas datas a outras e, portanto, que haja essas preferências. Mas vamos por partes. Relativamente à questão que colocou do 25 de Abril e do 25 de Novembro, há de facto aí alguma tensão que nunca foi totalmente resolvida, mas o 25 de Novembro nunca foi feriado. E talvez se possa perceber porquê. Bom, o 25 de Novembro foi uma retificação, chamemos assim. Foi uma reposição do 25 de Abril no seu significado original. Como os próprios vencedores militares do 25 de Novembro se encarregaram de dizer. Portanto, o 25 de Novembro não tem autonomia relativamente ao 25 de Abril. E procurou e conseguiu interromper a deriva esquerdizante, radical, extremista, em que a Revolução tinha sido colocada ao longo do PREC e que era cavalgada pelo Partido Comunista e pela extrema-esquerda. E por isso é que se assiste ainda, em alguma retórica, pelo menos, à tentativa de apropriação do 25 de Abril pelo Partido Comunista. Mas é o 25 de Abril prequiano, é o 25 de Abril revolucionário, é o 25 de Abril inconcluso na sua perspectiva. E também, isto é um problema difícil de resolver, porque se houvesse uma corrente que quisesse implantar o 25 de Novembro como um facto autónomo, celebrativo, seria, porventura, seria um valor revanchista. Não é? E isso seria negativo para a sociedade portuguesa. Quer dizer, os feriados, como eu disse, têm valor e importância e sustentabilidade se interpretam valores coletivos que unem. De preferência toda a gente, e pelo menos uma maioria alargadíssima. Portanto, um feriado revanchista é um feriado fraturante, é um feriado divisor, é um feriado votado ao fracasso. E recordo, aliás, que nos dias a seguir ao 25 de novembro, Melo Antunes, portanto, quando esse ajuste de contas podia ter sido feito, Melo Antunes interrompeu, portanto, o Grupo dos Nove, que era uma corrente do MFA, que tinha rompido, a partir de certa altura, com o gonçalvismo, e está entre os triunfadores do 25 de novembro, enfim, estão à cabeça dos triunfadores ramalhianos, os comandos liderados por Jaime Neves e outros, mas também o Grupo dos Nove, fez a interpretação política do 25 de novembro, a dizer que o 25 de novembro não consentiria a exclusão de ninguém, nomeadamente do Partido Comunista Português. E, portanto, é isso que permitiu uma pacificação. Enfim, isto, se calhar, representou uma contrariedade nas pessoas e nos setores que se tinham sentido perseguidos pelos comunistas, e nomeadamente pelos militares de pendor comunista, mas, portanto, essa retificação pôs ordem nas ruas e, portanto, faz sentido que se celebre apenas o 25 de Abril, temperado pelo 25 de novembro. O 25 de Abril que celebramos é o 25 de Abril que é possível com o 25 de novembro. Porque se não fosse o 25 de novembro, teria sido uma desgraça. Nós teríamos, porventura, entrado numa guerra civil, estivemos a 1 milímetro, a 1 metro de uma guerra civil. No verão quente, não é? Bom, e essa guerra civil aconteceu nas antigas províncias ultramarinas, nas antigas colónias, de uma forma violentíssima. Não é? O que aconteceu em Angola, o que aconteceu em Moçambique, aliás, onde só havia um movimento e formou-se um outro, o que aconteceu em Timor, com a invasão da Indonésia, e pela pequena guerra civil que permitiu a invasão da Indonésia, são ilustrações daquilo que poderia ter acontecido em Portugal se não tem havido essa retificação que foi o 25 de novembro. Quanto às outras celebrações e aquilo que disse das apropriações religiosas e políticas, bom, é natural, enfim, os feriados encerram valores
que têm um profundo cunho religioso, no caso de feriados religiosos, que são observados pelos crentes dessa fé ou pela sociedade onde essa fé é dominante. Não é? Portanto, o que celebramos no Natal é o nascimento de Jesus Cristo, por muito que esse significado se tenha perdido e hoje valha mais a árvore de Natal do que o presépio, o que celebramos é o presépio. Não é? Não é? É de facto isso que celebramos. E a Páscoa é uma grande festa de esperança e de alegria, porque se celebra o triunfo sobre a morte do Cristo ressuscitado, e portanto depois, enfim, há outras festas religiosas, como Todos os Santos, várias celebrações marianas. Nós somos um país de profunda tradição mariana, e do ponto de vista civil, os valores que celebramos são também da maior importância política, não é? E no bom sentido. São valores que devem unir os portugueses. O que quer dizer a palavra religião? Religar. Portanto, são a tal religiosidade civil laica, à volta de valores civis, que lhe referi no princípio. E, portanto, é muito importante que estas datas sejam celebradas para celebrar o trabalho, para celebrar a liberdade, para celebrar, enfim, a implantação da República, também é um valor que devido, obviamente que os monárquicos não celebram, enfim, é um feriado que devido, mas é importante do ponto de vista histórico, não é? Em rigor do ponto de vista histórico, eu diria que é um feriado historicamente mais importante que o 25 de Abril, não é? Portanto, é o feriado que passa a monarquia para a República. Há uma mudança de regime monárquico para o regime republicano. Bom, e depois temos diferentes formas republicanas, portanto há uma ruptura na República quanto a uma República autoritária para uma República. Não estou a diminuir a importância do valor da liberdade, mas do ponto de vista histórico do regime, a República, digamos, é uma transição, uma quebra de significado mais profundo do que o 25 de Abril, só que o 25 de Abril encerra em si o valor da liberdade, que é um valor que vai para além da mudança de regime. E, bom, Portugal, no sentido de Portugal, a Portugalidade, que é o que celebramos a 10 de junho, celebramos a língua, Camões, a Portugalidade, portanto, a alma portuguesa, o espírito português, a língua portuguesa, é também um valor de grande importância. Bom, e depois o Dia de Portugal, por natureza das coisas, que a meu ver, é o dia da independência, o dia sem o qual nós não existiríamos e não celebraríamos coisa nenhuma a partir do Estado. E, portanto, isso obviamente que tem um valor político, porque não é indiferente para uma sociedade que as pessoas defendam a liberdade, que as pessoas defendam o trabalho, que as pessoas defendam a sua língua e a sua cultura, que as pessoas defendam a independência do país. Não lhe parece assim de que o feriado, por exemplo, já que tocámos há bocado, uma ultrapassagem de que a árvore de Natal passa a ser mais importante que o presépio? Muitas vezes o próprio dia 1 de dezembro é o dia, porque é feriado, não é? Portanto, independentemente de ser ao fim de semana ou não, acaba por ser o dia escolhido para, mais não seja, montar as decorações de Natal. Também. Há muito esse hábito também. E, portanto, não lhe parece assim que muitas vezes os feriados são de consumo rápido e instantâneo? Porque, por exemplo, esta associação prepara todo um ano para aquele dia e aquele dia esfuma-se em 24 horas, não é? E depois há outra questão que é, muitas pessoas também não sabem o significado de determinados feriados. Não é? Por exemplo, de que qual é a importância do 1 de maio, o Dia do Trabalhador, o porquê do 1 de dezembro, o porquê do 5 de outubro, porque depois há outros fenómenos que se vão ultrapassando. Por exemplo, esse caso do dia contra a SIDA, coincide no dia 1 de maio, por exemplo, para aquela pessoa em concreto, 1 de dezembro, peço desculpa, passou à frente, a questão da SIDA passou à frente para aquela pessoa da restauração. Não podemos culpabilizar aquela pessoa pode não se ter lembrado também de relacionar as coisas, porque se calhar estava mais fresco a questão da campanha da SIDA, mas por vezes parece que é isso, parece que naquele dia somos todos republicanos, por exemplo, não é? E depois não queremos saber da República para nada,
ou durante aquele dia 25 de Abril somos todos, viva a liberdade de expressão e tudo mais, e depois durante o resto do ano, por exemplo, eliminamos certos comentários de certas pessoas no Facebook, por exemplo, bloqueamos pessoas, não deixamos que outras opiniões se façam ouvir, por exemplo. Ou seja, até que ponto às vezes os feriados são de falsos moralismos e de consumo rápido. Porque, voltando àquela ideia da sepultura, por exemplo, nas escolas celebram-se os feriados, não é? Há trabalhos feitos especialmente, assim como também existem exposições feitas especiais para assinalar, por exemplo, 500 anos, houve, quando foi em 2015, os 500 anos, os 600 anos de Ceuta, da conquista de Ceuta, por exemplo. Portanto, há uma série de bibliografias que estão para sair e saem naquelas datas redondas, como eu tinha dito, portanto, os terminados em zeros. E, portanto, essas componentes, e como também os livros, as exposições, portanto, às vezes os feriados passam a ser gatilhos de produção historiográfica, neste caso, bibliográfica, de certas coisas. Que às vezes perde-se o verdadeiro sentido do feriado em si. Bom, isso, em primeiro lugar, é muito subjetivo, não é? Isso é natural que as pessoas aproveitem o dia de descanso para fazer as coisas que se faz no dia de descanso. Aliás, os feriados foram eliminados por causa dessa questão, não é? Portanto, por causa da produtividade e para que as pessoas trabalhassem mais dias, para que... Portanto, por isso é que alguma oposição à esquerda dizia roubar, quer dizer, que havia aqui um roubo de horas de trabalho, que as pessoas trabalham sem ser pagas, e portanto havia essa discussão em linguagem sindical, e por isso é que a concertação social se meteu nisto, não é? Bom, e é curioso que a concertação social meteu-se nisto, mas não discutiu o único feriado sobre que teria alguma competência, que é o dia 1º de maio, não é? Se há algum feriado em que a concertação social pode opinar e decidir que existe ou não existe, é o 1º de maio, portanto é uma questão entre patrões e trabalhadores, aí teriam legitimidade para discutir. Não as outras datas. Bom. Mas de facto há essa questão, também é um dia de folga, não é? Chamamos assim, é um dia de descanso. É um dia de paragem e as pessoas, as famílias, os indivíduos usam isso como muito bem entendem. O que é importante é que os titulares do valor que se celebra nesse dia não estejam a dormir e façam alguma coisa para não deixar desaparecer a celebração desse valor. Nos feriados religiosos, normalmente, para um católico, não são feriados, são dias santos de guarda. E, portanto, o católico vai à missa, mas não passa o dia inteiro em clausura ou a rezar, vai à missa e vai a sua vida e vai descansar. E vai brincar com a sua família, vai divertir-se e vai distrair-se. Portanto, não há grande... E se há celebrações, ou procissões, ou festas religiosas populares, como às vezes existem mesmo em dias que não são feriados, as romarias do verão, etc. Isso acontece. Portanto, voltando aos feriados civis, o que é importante é que o Estado, que é o titular destes valores, não é? Consiga comunicar a importância desses valores, independentemente das pessoas irem ao centro comercial, irem ao futebol, irem à praia, fazerem o que entenderem, irem a um concerto. Do caso, o caso gritante que foi aquelas duas campanhas do Pingo Doce no dia Exatamente, do no dia 1 de maio. No dia 1 de maio. Isso gerou uma grande polémica, uma grande controvérsia. Mas, enfim, a crítica não se deve fazer ao Pingo Doce, quando muito devia-se fazer essa crítica à Intersindical e ao GT, que, pelos vistos, não eram capazes de exaltar o valor do trabalho e do sindicalismo acima, digamos, de uma campanha promocional de uma cadeia de supermercados. Bom, e portanto, enfim, se o Estado deixa adormecer a consciência coletiva relativamente à importância da independência nacional, ou da língua e da cultura portuguesa, e das comunidades portuguesas, da diáspora, não é? Da Portugalidade, ou da liberdade, bom, então o Estado só se pode queixar de si próprio. Bom. E, portanto, o Estado tem que estar atento a estas celebrações, bom, e também o sistema de ensino, porque estas datas são oportunidades muito importantes para que os professores de História ou de outras disciplinas que têm a ver com isso introduzam na juventude o conhecimento do que foram as datas que se celebram e do que é que elas simbolizam. Como eu disse, simbolizam coisas que vão para além dessa data. E portanto, que as pessoas não digam disparates, não é? Porque
estas datas, estes valores, voltando àquilo que tem sido o meu tema, são valores religiosos civis que ligam toda a gente e valores políticos de primeira grandeza. Isso é da maior importância. É da maior importância para a nossa segurança, para a nossa vida coletiva, que os portugueses, novos e velhos, homens, mulheres, de meia idade, do que seja, celebrem estes valores e se sintam tão identificados com eles e tão festivos como quando a seleção nacional ganha o Euro em Paris ou quando o Salvador Sobral ganha a Eurovisão em Kiev. Bom, isso são coisas que unem em festa. Bom, e é muito importante que conheçam a importância destes valores e que hoje os temos, mas que doeu muito conquistá-los. Alguns. Não é? Houve quem sofresse muito para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos independentes. E, portanto, é muito importante que nós celebremos em festa e vivamos em festa. Agora, se o fazemos num café, a beber umas bejecas, ou na praia, bom, isso é menos relevante. O que é importante é que o Estado saiba, e o ensino, saiba comunicar o conteúdo dessas datas e, portanto, a celebração, volta ao que disse há pouco, não seja uma sepultura, não seja um cemitério, mas é uma fonte de água viva que todos os anos renova a força desse valor que está guardado nesse dia. Portanto, entroncamos aqui na ideia de que temos que estudar o passado para perspectivar o futuro também, não é? Sim. E, portanto, o que é que nós conseguimos aprender para o futuro, por exemplo, com 1 de dezembro? Sobretudo porque agora, olhando aqui para o mapa europeu, ou para o mapa político europeu, temos cada vez mais movimentos nacionalistas, não é? Temos isso. E como eu disse no podcast especial das eleições francesas, quer dizer, há o medo da extrema-direita, mas também temos de ter medo dos movimentos de extrema-esquerda, que também existem e assolam a Europa. E, se calhar, esta água viva que existe, este bálsamo, muitas vezes é o que pode levar a que alguns desses movimentos se acicatem ou se arroguem. Por exemplo, lembro o facto de Marine Le Pen ter tido no debate presidencial, creio eu, se não estou em dúvida, existia a bandeira francesa ao lado da bandeira europeia e ela mandou simplesmente tirar a bandeira europeia, porque assim não o queria, da mesma forma de que o Emmanuel Macron pediu a todos os seus apoiantes para que no dia 7, na noite do dia 7, quando estivessem na Praça do Louvre, levassem consigo também as bandeiras europeias. Portanto, há aqui uns certos simbolismos também. E isto também entronca os feriados, não é? É simbólica, não é? O ideal que aquele feriado nos transmite, o ideal da independência, o ideal do trabalho, da liberdade que nós falámos aqui, e também da Portugalidade, do 10 de junho. E, portanto, o que é que nós podemos fazer para o futuro? O que é que nós podemos trazer do passado destes feriados, por assim dizer? Porque, por exemplo, no 10 de junho exaltamos todos nós Camões, não é? Vemos os desfiles militares das tropas e também da cavalaria que existe, e da Marinha e da Força Aérea, mas e o que é que nós dependemos disso? O que é que, no final do dia, qual é o sentimento que existe em nós? Porque depois existem fenómenos ao longo do ano que, apesar de não serem feriado, e recordo aquilo que o Éder disse ali junto na Alameda, não é? Ali junto à Fonte Luminosa, que ele disse, hoje devia ser feriado. Eu, obviamente, não vou continuar a frase, porque calhou mal a frase, mas ele, por exemplo, exaltou isso. Ou seja, o que é que daqui para a frente pode ser considerado feriado também? O que é que valores mais altos se podem levantar, não é? No futuro que possam constituir feriado. Claro que não estou aqui a pedir a ninguém que o facto do Salvador Sobral ter ganho a Eurovisão seja um dia de feriado ou, enfim, o Benfica ter feito o tetracampeonato também o faça, mas são dias que parece que se tornam feriados, porque o próprio comércio acaba por fechar mais cedo, por exemplo, para o pessoal que está no comércio poder ir ver, por exemplo, o jogo. Nós vemos que quando foi
quando é sempre os campeonatos do mundo ou da Europa, o país acaba por parar quando é os dias da seleção. Não é? Ou como antigamente, e muitas vezes se diz de que antigamente o país parava para ver a Eurovisão. Hoje em dia já não é assim tanto. E se calhar pegámos nisto da Eurovisão, que antes era algo que o país parava, e atualmente já não é tão bem assim a nível do share, das audiências. Bom, quanto à Eurovisão, só uma curiosidade. Enfim, na altura nós também só tínhamos a televisão, só tínhamos um canal. Era a televisão. Portanto, a RTP, Canal 1, era o Rossio, era o único Rossio. Hoje não é assim. Hoje existem vários canais, portanto, há várias praças, digamos, há vários Rossios. E, portanto, as pessoas não estão a ver a mesma coisa. Portanto, obviamente, as coisas não têm a mesma projeção que tinham antigamente, ainda que, de facto, este Festival da Eurovisão tivesse uma projeção extraordinária pelo desempenho do Salvador Sobral e da sua irmã, a compositora Luísa Sobral. E, de facto, foi uma coisa extraordinária. Agora, nem tudo pode ser feriado, não é? Portanto, essas imagens que você citou são discursos, são mot d'esprit, são formas de dizer e exaltar a importância de determinados acontecimentos, enfim, que são muito importantes na sua época, e depois se esgotam, não é? Quer dizer, não têm potencial de união coletiva além desse momento, ainda que depois são recordados, não... Enfim, para a minha geração, ainda recordamos o Campeonato do Mundo de 1966, o terceiro lugar, e a coisa dos magriços e tal, ainda é uma coisa extraordinária para a minha geração. Foi o primeiro, digamos, grande feito desportivo mundial do nosso país, e, portanto, enfim, como lembramos, a medalha de ouro do Carlos Lopes ou da Rosa Mota, anos mais tarde, portanto, são grandes momentos que ficam, grandes momentos de vibração, de entusiasmo, mas que não têm, obviamente, o valor potencial da liberdade, da independência, da Portugalidade que os feriados civis guardam. Agora, o que diz quanto ao passado? Bom, a história não é apenas um catálogo de episódios, um menu de acontecimentos. Não? A história encerra a experiência e a sabedoria de um povo. Ou dos povos, não é? Bom, se for uma escala mais larga. E há um filósofo que é muitas vezes citado quanto a esta questão, que se chama Jorge Santayana, e que tem uma frase muito citada, que é: aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. E, portanto, nós precisamos conhecer o passado para não repetirmos os erros. Diria hoje que, se calhar, nós precisávamos de um feriado do resgate. Não por causa do que se passou nas nossas finanças públicas, mas por causa do século XIX. Não sei se lhe acontece, mas acontece a muita gente. A mim acontece-me. Nós somos bombardeados, volta e meia, por vagas de mails, de correio eletrónico, citando coisas do Ramalho Artigão ou coisas do Bessa de Queiroz, e episódios do final do século XIX, sobre os políticos. Porquê? O período que temos vivido tem uma semelhança extraordinária com o que se passou no final do século XIX, incluindo a bancarrota, o aumento da dívida na proporção, uma classe política bastante corrompida, corrupta, um sistema partidário fechado, no chamado rotativismo da altura, do Partido Regenerador e do Partido Progressista. E isso levou, de facto, o país a uma ruína, que teve um episódio de equilíbrio financeiro curto na Primeira República, enfim, um momento curto, depois, com a crise da guerra, caiu outra vez, e depois é Salazar, não é? Que equilibra as finanças públicas. E isso também é um bem importante, não dá para fazer um feriado, mas se calhar quase, não é? Porque a estabilidade financeira de um país é um bem importantíssimo, não é? Para toda a gente, como a estabilidade da moeda, não é? Para nós, que a nossa moeda valha sempre a mesma coisa, é boa. Senão estamos a ser roubados todos os dias pela inflação que vai comendo o valor àquela moeda. E quando dizemos 100 euros, que se tivéssemos uma inflação galopante, como alguns países têm, agora a Venezuela está numa crise gravíssima, a antiga Rodésia, o Zimbábue teve uma crise terrível, ainda está, não saiu dela, mas essas inflações galopantes são trágicas e às vezes conduzem os países
autênticos precipícios, como aconteceu na Alemanha de Weimar, conduziu diretamente ao nazismo e ao Hitler. Bom, portanto, o conhecimento do passado é muito importante para o nosso futuro. Bom, voltando a feriados como o 1º de dezembro, o conhecimento de que a independência não é um bem gratuito e que, como se diz às vezes nos filmes de amor, don't take me for granted, não me tenhas por seguro ou por segura, não é essencial para que nós o preservemos, porque se o perdemos, depois é o cabo dos trabalhos para recuperar. Concretamente, Portugal, que construiu que se fundou no século XII, nunca perdeu a sua independência até 1580. E em 1580, segundo alguns historiadores, aliás, não perdeu bem a independência. Foi uma crise de sucessão. O reino formalmente permaneceu sempre separado. Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, falava português. Procurou, segundo dizem alguns historiadores, ter um reinado benigno sobre Portugal. A coisa foi-se deteriorando, como sempre acontece, com os outros Filipes. Não é? Bom, e, portanto, a opressão sobre esse reino menor, que era Portugal, sobre o mesmo soberano, foi acontecendo. Bom, portanto, da única vez que perdemos a independência, custou 60 anos para virmos recuperar. E, em rigor, 88 anos, porque nós esquecemos os 28 anos da guerra da restauração. Bom, e, portanto, e essa guerra morreu muita gente. Do lado espanhol, do lado castelhano e do lado português. Houve inúmeros sofrimentos por causa disso. Portanto, o conhecimento do passado, como quem preza a liberdade, o conhecimento, o contraste com os tempos em que a não tínhamos, é muito importante, porque lá está, como na nossa própria experiência, ou outros países que viveram ditaduras mais violentas e mais opressivas, há experiências dolorosíssimas, terríveis, tremendas, debaixo de regimes totalitários e autocráticos. E, portanto, é essa a importância para o futuro do valor do passado. É, dizendo, ao contrário de Santa Ana, não estarmos condenados a repetir o passado que abominamos. Essa frase que, de resto, está logo nas primeiras paredes de entrada de Auschwitz. Sítio que tive gosto, prazer de visitar. Prazer no sentido de sim, prazer histórico. Obviamente que não, também estive. Não estou aqui nenhuma... É de facto uma experiência muito... a carga simbólica, a carga... Quer Auschwitz, muito... quer Birkenau, que era um dos campos sim, logo ao lado, sim, estive nos dois. E obviamente muito... a carga é muito... Interpela-nos profundamente como é possível aquilo acontecer, como é possível. As pessoas serem capazes de montar um campo de morte organizada e o que é que se passa nas pessoas quando nós sabemos que o responsável pelo campo estava ali com a sua mulher, com os seus filhos. Quer dizer, como é que era possível? Quer dizer, o que é que se passa na cabeça e no espírito daquela e o final sociedade, do rapaz do Puxar Mais Riscas é avassalador, não é? O próprio filho do Birkenau, olha, lembro de Auschwitz, enfim, lembro, eu uma vez entrei a filmar, ia com um vídeo e aquilo como sabe, aquela Alameda, aquilo era um antigo quartel, salvo erro, polaco, que depois as casamatas foram adaptadas a camaratas de prisioneiros, e tem uma Alameda que é em gravilha, pedra, não? E portanto a mim arrepiou-me e tive que parar de filmar, porque me emocionou eu ouvir no som que estava a gravar os meus pés, como se fossem as botas de um carrasco. Eu andei no carril do comboio. E em Birkenau, de facto, aquela vastidão de campos de morte, quer dizer, de facto aí o que toca, não há nenhuma exploração pornográfica do que ali se passou. O campo é muito sóbrio, muito discreto. Agora, nós não podemos deixar de imaginar o horror que ali que se passou, não é? Quando vemos umas montas que estão cheias de óculos, o que nós vemos são as caras que estavam daqueles óculos. Quando vemos um monte de sapatos, são os pés que estavam naqueles sapatos.
E portanto, quando entramos naquelas casamatas em Birkenau, naquele campo vastíssimo, o que se sofreu em cima daquelas camas de pau e enfim, de facto, É um horror, avassalador. E como hoje também em dia, há quem proponha a fazer esses campos também. Sim, nós não, esses Não fantasmas... só de componente racial, mas também de Esses casos de fantasmas, género. esses fantasmas, Homossexuais, por exemplo. sim. Bom, eu não creio que haja propriamente uma defesa disso, a não ser por mentes doentias. Agora, esses fantasmas não desapareceram da Europa. Para quem diminui o perigo de voltarmos a esse passado terrível, basta, é uma memória que me atormenta, o que se passou na Jugoslávia. O que se passou na Jugoslávia nos anos 90, não estamos nós estigmatizamos a África, mas não estamos no Ruanda e no Burundi, não estamos nos Grandes Lagos, estamos na Europa civilizadíssima, na Europa da Sérvia, na Europa da Croácia, na Europa dos grandes palácios, de parte do Império Austro-Húngaro. Não é? E é ali que se passou aquela selvageria que nós vemos naquela guerra civil terrível que aconteceu. E o que é que foi aquela guerra civil? Foi a ruptura violenta de uma federação multinacional e plurinacional. E, portanto, isso que nos fica uma prevenção do que pode acontecer à Europa se nós deixamos estes ventos de desagregação continuarem a soprar e negligenciamos a importância de preservar o valor da paz, que é verdadeiramente o valor fundador da comunidade europeia. Por isso é que também existe um feriado quase apenas é celebrado nas instituições europeias, que é o dia 9 de maio. 9 de maio, dia da Europa. Dia de Robert Schuman, que há um ano atrás, eu e o Ribeiro e Castro passámos juntos na Faculdade de Letras, numa conferência organizada em que o título era 30 anos de Portugal Europeu. Não é? Portanto, muito obrigado também ao Dr. Ribeiro Castro, na altura, ter tido esta simpatia. Portanto, foi a forma que também nós arranjámos de celebrar este projeto europeu. E neste dia acabámos de fazer uma reflexão. Não sendo um feriado, é uma reflexão do mesmo género. Uma reflexão, que os feriados também devem servir para isso, não é? Fazer uma reflexão de agora estamos aqui, para onde é que vamos amanhã também. Claro. Não é? Até por aí. Concluindo o nosso podcast, considerações finais é que o Dr. Ribeiro Castro tem a fazer, palavras que quer deixar aos nossos ouvintes e também sugestões culturais que queira fazer agora para a vintena de maio e junho. E adiante, claro. Olha, bom, a sugestão final, só que nós não olhemos os feriados como um dia como outro qualquer, um dia de pândega e de folga, mas que procuremos, independentemente do descanso que temos o direito a usufruir, procuremos conhecer o acontecimento que o determinou, não é? Mas que é apenas uma circunstância e, como disse, sobretudo, o valor que esse feriado guarda e que procuremos conhecê-lo e celebrá-lo cada vez mais. Quanto a acontecimentos, apanhou-me um pouco desprevenido. Quanto a factos a celebrar, bom, enfim, do plano desportivo, o dia 28 de maio será um dia bastante importante, é um dia da final da Taça de Portugal, e portanto que eu, como adepto de um dos clubes que estará na final, estarei a seguir com toda a atenção. E a mesma data que começa o Roland Garros, também, não sei se ainda estará em exibição nessa altura, mas há um filme que eu vi recentemente e achei muito interessante, que é Francisco, o Papa do Povo. É um filme, eu fui à antestreia no princípio deste mês, e é um filme muito interessante que conta alguns aspectos da vida do Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, desde a sua juventude até, enfim, os dias antes de ser cardeal de Buenos Aires e depois a eleição como Papa, e é muito interessante o que relata da sua experiência como jovem, como sacerdote jesuíta e diretor de um colégio em Buenos Aires, e depois com a sua experiência pastoral noutros sítios. É um filme muito interessante. E, além disso, eu vou estar no princípio de junho numa experiência muito engraçada, a falar da minha escola, com o professor Santana Castilho, que é uma pessoa que escreve muito sobre educação e que foi meu professor de Educação Física.
Portanto, vou ter muita curiosidade em encontrá-lo e a Secretária de Estado, Alexandre Leitão. Vamos divergir com certeza em muitos aspectos, porque temos ideias diferentes. E isso é num núcleo de estudos 25 de Abril, nas Taipas, em Guimarães. Portanto, tenho muita curiosidade. Isso será no dia 3 de junho. Se alguém for dessa zona e quiser espreitar, eu sei que é uma experiência. Isto é o Cidadanias 6, portanto, suponho que é a 6ª edição deste debate e debate a partir de uma perspectiva cívica, diferentes temas da vida portuguesa. Portanto, é o que eu recomendo, porque é um acontecimento em que eu estarei envolvido e é apenas por causa disso. Doutor Ribeiro Castro, muito obrigado por nos receber aqui, obrigado pelas palavras e pela análise que fizemos hoje aqui em referência aos feriados e de outras coisas que também fomos aqui abordando pelas entrelinhas também. Mais uma vez, obrigado por nos receber. Em relação a vocês, caros muito obrigado, ouvintes... Cláudio Fonseca, muitas felicidades para o seu podcast e muito obrigado aos ouvintes também. Muito obrigado. Em relação a vocês, caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam de subscrever e partilhar este podcast e até lá. Boas conversas.